Olá pessoal, aqui é Newton Gomes da CPA Informações Empresariais. Bem, hoje neste vídeo nós vamos falar sobre a reforma da Previdência. Como nós sabemos, a reforma da Previdência ela já foi aprovada na Câmara dos Deputados, né? E agora está no Senado Federal, né? Relembrando, no Senado Federal, essa proposta de emenda constitucional ela vai ter que ser votada duas vezes. E em cada uma dessas votações, ela tem que ter 49 votos favoráveis. Né? E, bom, hoje é dia 5 de setembro. A primeira votação, pelo menos a primeira audiência, ocorreu ontem, dia 4 de setembro, lá na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. E a CCJ, ela aprovou o texto principal e, com uma novidade aí, ela criou também uma proposta de PEC paralela. Isso raramente ocorre, né? Mas o que o Senado fez? O texto veio aprovado da Câmara. Aí seria examinado e votado lá no Congresso, só que tem no Senado. O problema é que se o Senado fizer qualquer alteração, se mudar alguma coisa lá, esse texto volta obrigatoriamente para a Câmara dos Deputados. Foi exatamente isso que tentou se evitar. Né? E o relator lá na CCJ do Senado foi o senador Tasso Gereissati. E ele fez lá uma ginástica toda para evitar isso. E o que deu essa ginástica? Olha, ele propôs ao pessoal que estava lá, os senadores, olha, vamos fazer o seguinte, se a gente aprovar esta PEC do jeito que ela já foi aprovada na Câmara, beleza. Agora, se a gente fizer alguma alteração aqui, tem que voltar na Câmara, aí vai perder mais tempo, etc, tal. Bom, houve um acordo entre os líderes dos vários partidos e parece que essa ideia foi aceita, né? Então, numa reunião de mais de 9 horas ocorrida ontem, né, a CCJ aprovou o parecer do relator, né, que é o senador Tasso Gereissati, né? Só que tem o seguinte, qual foi a proposta do Tasso? Do Tasso, vamos dividir a PEC em duas. Vamos fazer até a PEC principal, que é aquele texto que veio da Câmara, e vamos aprovar exatamente como veio de lá, sem nenhuma alteração. Só que vamos criar uma PEC paralela, uma nova proposta de emenda constitucional paralela, para tratar de alguns assuntos que a gente quer tratar, mas que não dá para colocar na PEC principal. Bom, então ficaram duas PECs. A PEC principal, que é o texto já aprovado na Câmara, e a PEC paralela, que é um texto que coloca aquelas regras, normas novas que não puderam entrar na principal para evitar que ele tivesse que voltar. Bom, a gente vai comentar então essas duas PEC. Vamos falar da questão da PEC principal. Bom, a CCJ, ela aprovou o relatório, então, do senador Tasso Gereissati, né? O texto agora segue para o plenário do Senado, né? Foram 18 votos favoráveis e 7 contrários. Houve algumas mudanças, realmente, mas é mudança de redação, que estava errado lá, alguma coisa, e supressão de dispositivos. Tiraram alguma coisa, não alteraram, tiraram totalmente. O dispositivo que falia do BPC, né, que é aquele benefício de prestação continuada, e também tirou aquilo que falava da pensão por morte. São alterações do jeito que foi feito, que são simplesmente exclusões. Essas alterações não resultam em nova análise da PEC para os deputados, para a Câmara, então não precisa voltar. Na realidade, nós tivemos mais de 400 emendas apresentadas pelos senadores, mas todas elas foram rejeitadas aí pelo relator. Bom, depois dessa aprovação, o texto da PEC principal ela vai passar agora por 2 turnos de votação no plenário do Senado
mas precisará ser aprovado por 3/5 dos senadores, o que equivale a 49 votos em cada votação. Então, serão 2 votações, sendo em cada uma delas há que haver no mínimo 49 votos favoráveis. Aí sim ele vai para a segunda, se houver na segunda, tranquilo, né? A expectativa do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, é concluir a votação até o dia 10 de outubro. Se for aprovado sem mudanças, o texto será promulgado como uma emenda à Constituição, né? Então, de 2 votações, aprovou mais de 49 votos favoráveis em cada uma delas, está aprovado, ele vai simplesmente, vai promulgar, vai ser promulgado. Muito bem, mas enquanto acontecia isso, veio a solução da PEC paralela, que é para não mexer no texto. Então vamos comentar rapidamente o que é essa tal PEC paralela. A CCJ também aprovou uma proposta de emenda de PEC paralela. A PEC paralela não foi aprovada ainda, ela vai começar a tramitar. O senador Tasso, que será o relator dessa PEC paralela, ele ainda não formalizou em nenhum documento. Ele vai começar a fazer a reedição separada do texto principal. A nova PEC conterá a inclusão dos estados e municípios que não entraram na primeira votação lá na Câmara, e também uma previsão de novas fontes de receita da Previdência. Vejam, com a retirada do BPC e da alteração da pensão por morte, a receita prevista caiu. Então, o senador acabou criando novas fontes de receita, né? E essas medidas, elas serão acrescentadas, e outras poderão ser acrescentadas. A PEC paralela, né, ela foi aprovada, então, foi aprovada pela CCJ. Então, foi aprovado por todos os membros da comissão, são 27, a partir do relatório e tal. Agora, a PEC paralela será transformada numa proposição própria, nova, né, e precisará retornar à comissão para análise lá na Câmara dos Deputados, tanto a admissibilidade como o mérito. Então, vejam bem, essa PEC paralela, ela é nova. A PEC principal veio da Câmara e já estava aprovada. Agora, a PEC paralela, não, ela é nova. Ela vai ter que passar pela CCJ para ver a admissibilidade constitucional, vai ter que ter uma votação de mérito na comissão, vai ao plenário, que terá 2 votações também. Agora, se for aprovado no Senado, o que vai acontecer? Esse texto vai ter que ir à Câmara. Por quê? Porque ele não esteve na Câmara. O texto da PEC paralela surgiu no Senado, vai surgir no Senado. Então, obrigatoriamente, ele terá que ir à Câmara e lá terá aquele ritual novamente. CCJ, comissão especial, vai ter as 2 votações e assim por diante, tá? Muito bem, vamos conversar rapidamente a respeito das novas fontes de receita que o relator Tasso colocou lá para cobrir aquilo lá. Quais são essas normas? Então, além da inclusão dos estados e municípios, que parece que haverá um impacto positivo estimado mais ou menos de 350 bilhões, a PEC paralela vai trazer a cobrança de contribuições previdenciárias de entidades filantrópicas, do agronegócio exportador e também algumas mudanças na legislação do Simples, que é o regime de pequenas empresas. Muito bem, a questão das contribuições previdenciárias de entidades filantrópicas, existem algumas exceções, Santa Casa, etc., mas as entidades filantrópicas estarão sujeitas a isso em relação aos empregados. O agronegócio exportador, né, que isso acabou não entrando na votação da Câmara, e agora vai votar, e algumas modificações do Simples. O relator antecipou que essa história do Simples é mais ou menos aquela história da proteção ao trabalhador, né? Seria mais ou menos como eu tenho aqui, é uma cobrança gradual do Simples destinada a incentivar as micro e pequenas empresas a investirem em prevenção de acidentes de trabalho e proteção do trabalhador contra a exposição
agentes nocivos à sua saúde, né? São contribuições que o Simples Nacional não faz hoje e que eles vão propor aqui nessa PEC paralela. Muito bem, então esse é mais ou menos um desenho daquilo que aconteceu ontem na votação da CCJ, né? Em que nós tivemos a PEC principal, que já foi aprovada, e agora vai ao plenário para 2 votações, e nós tivemos a criação de uma PEC paralela, que vai agora na comissão, e se for aprovada, vai ter que ir na Câmara para tramitar lá na Câmara também. Muito bem, então esse é o desenho, esse é o recado que nós queremos dizer, e certamente em alguns outros vídeos a gente vai começar um pouco mais a respeito dessa PEC paralela. Muito obrigado.